tem sido... ela foi muito falada durante a pandemia da Covid-19, que é a questão dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles são um movimento em ascensão no Brasil. Eu pude testemunhar a ascensão desse movimento dentro do Brasil e hoje eu acho que a gente está amadurecido, existe uma massa crítica de cuidados paliativos no Brasil e esses cuidados paliativos foram, desde que essa pandemia se iniciou, as pessoas que se envolvem com a questão dos cuidados paliativos no Brasil ofereceram o instrumental dos cuidados paliativos como uma das ferramentas importantes para a abordagem dos doentes portadores da Covid, particularmente aqueles que já fossem muito fragilizados e em que a Covid viesse talvez como uma forma de permitir um fim mais digno. Mas isso, da mesma maneira como a gente viu no iníciozinho da nossa apresentação no vídeo do Dr. Bob, não é o que aconteceu e nem vem acontecendo no Brasil e nem aconteceu na Itália e possivelmente não aconteceu nos Estados Unidos e em poucos lugares do mundo. Uma vez existe uma iniciativa americana chamada Right Care, que é o cuidado apropriado, e que essa iniciativa ela é levada a cabo por um grupo vinculado ao Instituto Long. Bernard Long escreveu um livro chamado A Arte Perdida de Curar, que é um dos livros fundamentais da Slow Medicine. Essa iniciativa Right Care, ela foi objeto de uma edição especial da revista Lancet em 2017, lançado em janeiro de 2017. E o discurso que lançou essa série da revista Lancet foi feito por um médico, Andrea Gardini, que faz parte da direção, do grupo diretivo da Slow Medicine Itália. E eu precisava de alguém que traduzisse esse artigo para mim. É um artigo complexo, difícil. E tinha um cara que estava participando das discussões da Slow Medicine, geriatra que nem eu, e eu resolvi perguntar para ele: escuta, você não pode traduzir esse artigo para mim, que eu acho que vai sair uma coisa importante aqui. E aí eu conheci o Daniel Felgueiras Rolo, geriatra, puta de um cara legal, trabalha em João Pessoa, e ele, nos últimos anos, se dedicou muito à formação em cuidados paliativos, e hoje ele atua nessa área, não só em geriatria, mas em cuidados paliativos, e ele vem aqui conversar um pouquinho com a gente sobre cuidados paliativos nessa pandemia. Como é que se entrelaçam esses conceitos? Covid-19, cuidados paliativos e slow medicine. Daniel, por favor, a palavra é tua. Olá, Zé. Poxa, muito obrigado por estar aqui. É um prazer enorme falar com vocês um pouquinho sobre essa situação tão especial que a gente está vivendo. Com certeza a nossa geração vai ser definida por como a gente lida com essa condição, como a gente lidou, está lidando com essa condição. E eu acredito que cuidado paliativo tem tudo a ver com a prática slow, porque o cuidado paliativo é uma abordagem, é uma filosofia, assim como é também a slow medicine. Leva a gente a pensar, raciocinar todo dia sobre tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente promove para os nossos pacientes, e a ideia máxima de manter o conforto. Por mais que muitas vezes a gente não tenha cura, e no caso da Covid, a cura não parte da gente, a cura parte do próprio paciente, muitas vezes. A gente não tem na mão essa possibilidade de curar, mas a gente tem sempre na mão a possibilidade de ofertar a conforto e ofertar a nossa presença em todos os aspectos que essa nossa presença pode estar relacionada, né? Então, é um grande prazer estar falando com vocês aqui um pouquinho, e eu vou falar agora sobre
Covid-19 trazendo à tona os nossos tabus sobre o sofrimento. Bem, antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu tenho deixa eu só ver aqui um negócio rapidinho. Eu tenho um conflito de interesse em relação a essa palestra, porque, como a Susan Sontag tão brilhantemente introduz no livro dela, Doença como Metáfora, nós não seremos saudáveis o tempo todo. A gente nasce com essa dupla cidadania no reino dos sãos e no reino dos doentes. A gente prefere usar o passaporte bom, mas cedo ou mais tarde nós teremos que usar o outro passaporte, apesar do nosso interesse. E por saber disso, eu acho muito importante poder falar sobre sofrimento nesse momento com vocês, porque a gente nunca sabe sobre como será daqui para frente. Então, traçando um paralelo com outro trabalho da Susan Sontag, esse trabalho que é super interessante, é um ensaio que ela escreve sobre uma análise da dor do próximo, regarding the pain of others, onde ela faz um paralelo com a situação, por exemplo, da mídia fotográfica na percepção de sofrimento. Essa é uma foto do Fenton, que era um inglês que foi mandado para a Guerra da Crimeia, quando os ingleses lutaram contra a Rússia czarista. E o Fenton foi munido de uma câmera muito primitiva, onde os atores precisavam ficar parados por muito tempo. Então, ele precisava fazer praticamente uma cena, né, onde as pessoas teriam que ficar paradas por muito tempo para bater a foto. É muito diferente do que é hoje. Então, grande parte das fotos sobre a Guerra da Crimeia foram fotos que não retratavam basicamente o conflito armado em si. Essa foto, ela foi considerada pela Time como uma das 100 fotos mais importantes de todos os tempos, porque ela é a primeira foto realmente que procura retratar o horror da guerra. Vocês podem ver que essa é um terreno realmente devastado por uma luta que aconteceu, e vocês podem perceber que nessa foto a gente tem a presença de muitas balas de canhão que foram disparadas nessa guerra, nessa luta em si. Quando essa foto chega à Inglaterra, você tem um rebuliço de uma situação que, como assim, essa guerra devastadora, ela provoca desolação e tudo isso levou a sociedade inglesa naquele momento a discutir o objetivo da guerra. À medida que o tempo passa e as mídias elas começam a se tornar mais instantâneas, a gente vê já, por exemplo, nessa foto do Seymour, que ela retrata, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola em Extremadura, onde a população ansiosa, e aqui você vê essa mãe amamentando seu filho, olhando para cima, ela não está olhando para cima em esperança, ela está olhando para cima esperando o provável bombardeio que vinha através dos aviões de Franco. Franco bombardeou Extremadura de uma forma muito dura, na verdade, e trouxe muito sofrimento para o seu povo na sua ditadura em si. As fotos elas começam a vir em tempo real. Robert Capa ele já começa a retratar na própria Guerra Civil Espanhola pessoas caindo por ferimentos de bala. E essas fotos elas são tão importantes porque todas essas fotos que eu mostrei elas estão entre as 100 mais importantes da revista Time, por exemplo. E todas essas fotos elas chegam e elas impactam tanto e elas começam a ocupar o nosso imaginário. E à medida que a gente olha para elas, e aqui você pode ver a foto do Nick Ut sobre a menina correndo, queimada após um bombardeio de napalm. Você vê os soldados americanos passando e não se importando com ela. E por incrível que pareça, e a Sontag coloca isso no livro dela,
chega um momento que até a gente começa a se tornar um pouco indiferente em relação a isso. Passa a ser só mais uma foto. Se a gente não tiver muito cuidado com as nossas intenções e com os nossos princípios, tudo isso passa a ser apenas uma foto, passa a ser apenas uma foto de sofrimento, mas que não toca o coração. Existem muitos estudos sobre isso, e hoje em dia a gente vive a situação, por exemplo, do cigarro, onde a Ana falou bastante sobre cigarro. Existe tanta evidência de cigarro que as pessoas e a mídia começou a retratar a foto do grande sofrimento que o uso do cigarro traz e estampar isso nos maços de cigarro. Mas à medida que a pessoa fuma e fuma aquilo todo dia, ela já começa a se acostumar com aquela foto que é grosseira, aquela foto que a afeta, e nesse afetar, a pessoa já não se importa mais. Então, existe um componente de sofrimento e de empatia com aquele processo que ocorre na primeira vez que você vê, mas à medida que você é exposto àquilo de uma forma muito intensa e sucessiva, com muitas informações chegando, acaba que a gente, nessa infodemia que acontece, como o Zé tão bem colocou, a gente acaba que se anestesia. E a gente pode retratar isso ao Covid também. Quando o Covid estava na China, quando ele chega na Itália, começa a ficar mais próximo da nossa realidade ocidental, a gente começa a se preocupar, e o medo do Covid, ele se torna presente em praticamente tudo que a gente faz, aonde a gente, numa simples foto dessa, a gente percebe o isolamento que é você na Veneza dos turistas, nessa praça que num dia normal de julho, por exemplo, estaria totalmente tomada por turistas. Você vê uma pessoa borrifando o químico para poder esterilizar a rua, por exemplo. Em situações como a situação dos caminhões levando corpos de Bergamo para serem enterrados em outra cidade. No primeiro momento que você vê isso, você pensa, nossa, quantas histórias se acabaram com essa pandemia, quanta gente morreu. Quando a gente vê as primeiras fotos das primeiras covas sendo abertas em São Paulo, e a gente vê essa foto e fica realmente impactado com tudo isso, e a gente sofre com tudo isso. Das pessoas fugindo do Covid, dos profissionais de saúde trabalhando com essa condição, tentando a todo custo, muitos profissionais de saúde saindo de casa, se despedindo de suas famílias para não submetê-los ao risco da sua exposição. E a gente se preocupa com isso no primeiro momento, mas à medida que o tempo passa, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Nós hoje ultrapassamos a marca dos 55 mil mortos por essa doença. E quando a gente pensa no número 55 mil, é muita gente, mas quando a gente pensa na individualidade de cada um, isso se torna ainda pior. Os 55 mil mortos são 55 mil pessoas que, com suas histórias, com a sua individualidade, simplesmente deixou de existir. Pessoas que estavam bem, e em poucas semanas essas pessoas estão doentes, em poucas semanas elas estão na UTI, em poucas semanas elas não estão mais aqui com a gente. E a gente só tem o luto para cuidar das famílias. Então, essa situação é uma situação que chega de uma forma tão arrebatadora na nossa sociedade que nenhum de nós estava preparado para ela. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu sempre tento me remeter a Hannah nesses momentos, e Hannah Arendt foi muito feliz quando escreveu Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, quando ela foi enviada a Israel para poder cobrir pelo New Yorker o julgamento de Adolf Eichmann, um nazista que foge da Alemanha no final da guerra e se esconde na Argentina, em Rosário, e quando descoberto, ele é montado pelo Mossad. A Mossad é o serviço secreto israelita, uma operação, e tem filmes sobre isso, sobre como eles fizeram uma operação, uma espionagem praticamente perfeita para poder tirar o Adolf Eichmann da Argentina sem que os argentinos percebessem.
E o Adolf Eichmann é levado a Israel, para ser julgado por seus crimes de guerra. E ele é julgado por crimes contra a humanidade. Ele chega ao julgamento e a grande função do júri, a grande função dos legisladores naquele momento, e Hannah percebe isso, é julgar Adolf Eichmann pelo monstro que ele é. É dizer, você é um monstro, e nós não toleramos monstros que denigrem o que é ser humano. Eu nem deveria falar denigrem, me perdoem por isso, tá certo? Eu tô aqui, minha culpa. E que tornam ruim aquilo que é ser humano, tá certo? Então, de uma forma muito hábil, ela escreve dizendo que, e percebe com o julgamento transcorrendo, que Adolf Eichmann não era um monstro. Ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa, na verdade, não era comum, ele era medíocre em todos os sentidos. Ele era um cara normal, que não seria nada na vida. E aí, ele, sendo nada na vida, ele deixa de pensar sobre as questões que o rodeiam e, por não pensar no que estava fazendo, é capaz, e foi capaz, de realizar o maior mal que a humanidade já viu e viu no século XX. A solução final, ela só foi possível por conta da cabeça de Adolf Eichmann, que arquitetou de uma forma milimétrica o que se tornou a solução final. Adolf Eichmann nunca atirou em ninguém, ele nunca empunhou uma arma para atirar alguém. Adolf Eichmann, ele falava isso, ele não odiava judeus. Na verdade, para ele mesmo, ele fala e falava que a grande questão era que ele tentou salvar o quanto ele pôde judeus, matando menos judeus. Mas a gente sabe que isso não é uma explicação convincente. A gente sabe que isso não é uma explicação digna em todos os sentidos. E Adolf Eichmann foi julgado. Adolf Eichmann foi julgado como um monstro que era. Adolf Eichmann foi enforcado pelo tribunal israelita, pagando pelos seus pecados. Mas Hannah Arendt, ela foi muito hábil de escrever que Adolf Eichmann não era um monstro assim, impensável, uma pessoa, uma figura especial no processo de monstro. Assim como a gente tem que ter cuidado com os signos que nós utilizamos do herói e do monstro, Adolf Eichmann não era um monstro, ele era uma pessoa comum que apenas deixou de pensar. E no conceito de banalidade do mal, a gente precisa ter muito cuidado, cada um de nós, a gente precisa raciocinar sempre muito bem sobre aquilo que fazemos, porque cada um de nós podemos nos tornar um Eichmann da vida, se a gente não toma cuidado. E a gente pode pensar que, poxa, Daniel está falando aí de nazistas e de coisa que aconteceu há quase 100 anos atrás, mas isso está presente no nosso dia a dia. Se eu for parar para pensar numa consulta médica, o tempo que demora para um paciente entrar no seu consultório, sentar na sua mesa, você perguntar como posso lhe ajudar, o paciente começar a falar e o doutor interromper esse paciente, as pessoas podem falar, não, 5 minutos, 10 minutos, logo interrompe. A gente pode pensar que os médicos eles são treinados a ouvir na sua faculdade, mas muitas vezes a faculdade treina a gente, na verdade, na cadeira de semiologia, a perguntar início de dor, intensidade de dor, característica de dor, frequência de dor e assim por diante, os caracteres semiológicos de cada sintoma. Então a pessoa fala, estou com dor de cabeça, e a gente não está nem aí para dor de cabeça, a gente quer saber caracterizar semiologicamente a dor. E a gente fala, começou quando? Desde quando? E aí aquela pessoa que estava esperando a consulta já há mais de mês, há 6 meses, dependendo do lugar que essa pessoa vive, essa pessoa montou uma história toda na sua cabeça, ela é interrompida. Na década de 80 e 84, demorava exatamente 16,4 segundos para o médico interromper. Quem pensou em 1 minuto, talvez pensou em muito tempo. Em 99, um estudo próximo foi feito, semelhante foi feito, e por conta desse estudo de 84, muitas coisas foram
foram trabalhados nas faculdades, especialmente americanas, porque eu estudo aqui a do JAMA, e esse tempo aumentou para 23 segundos. Mas, em 2018, um estudo semelhante a esses dois primeiros mostrou que, na verdade, nós pioramos como espécie, como profissionais, formadores, nesses anos todos. De 99 até 2018, quase 20 anos se passam, e a gente caiu para 11 segundos o tempo que a gente demora para poder conversar com o nosso, ouvir a história do nosso paciente. A gente não é treinado na faculdade, na nossa vida, vamos falar a verdade, na vida, a gente não é treinado a ouvir, a gente é treinado a agir. E se a gente for parar para pensar, uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer em medicina é você parar, perguntar o que você precisa, segurar nossa mão para não escrever nada no computador ou no papel e, basicamente, ouvir atentamente o nosso paciente. Então, a gente piorou nesse período. Essa é uma situação muito delicada porque, por não ouvir, por não pensar na prática que nós vivemos no dia a dia, a gente pode ser capaz de realizar os maiores males para aquela pessoa. Porque, como a Jéssica Zitter coloca, a gente acaba que pensa num processo de linha de produção no cuidado, onde a pessoa entra no cuidado, ela entra no pronto-socorro com falta de ar, não tem mais nada que possa ser falta de ar numa pandemia, a não ser Covid. E se é Covid, o tratamento ele segue o algoritmo do Covid e eu não vou pensar em mais nada. Porque se é Covid e acabou. E se pode ser Covid e acabou. E nesse processo o paciente entra numa linha de produção que culmina numa UTI, entubado, dialisando, com família distante e muitas vezes morrendo muito mal. E a gente passa para uma situação, muitas vezes, o contrário, onde fala, não, esse paciente é cuidado paliativo. A gente tem que ter muito cuidado com esse cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo não é uma fase da vida, é uma abordagem. O paciente merece cuidado paliativo e não necessariamente é cuidado paliativo. Então, o paciente, quando ele chega no pronto-socorro e a gente determina que ele é cuidado paliativo, acaba que nesse processo a gente apenas entende que ele está morrendo. Nesse processo de estar morrendo, não, a gente não vai entubar, a gente não vai dialisar. Doutor, ele está com falta de ar. Não, mas não tem problema, ele está morrendo, não precisa fazer mais nada para ele. Doutor, a família está lá fora, mas ele está morrendo. E a gente para de pensar no que a gente pode fazer. E cuidado paliativo não é necessariamente apenas aceitar que a morte está vindo, mas é saber o que eu posso fazer para que aquela pessoa tenha os seus momentos finais de uma forma muito digna, entendendo que a função do hospital, a função do médico, a função do profissional de saúde é cuidar daquela pessoa, entendendo que esse profissional, esse cuidado de saúde é um meio para se atingir um fim. A função do hospital é entender que a história do paciente não termina ali. Seja ele vivendo, onde ele vai viver, e precisa viver uma vida digna após essa estadia no hospital, seja ele morrendo, onde a sua história, o seu legado continua através da sua família. Então, a história do paciente não termina no hospital, ela precisa continuar, ela precisa continuar de uma forma digna. E para continuar de uma forma digna, a gente precisa pensar o tempo todo sobre as nossas ações. E entendendo isso, a gente precisa pensar também como eu posso trabalhar, porque é muito bonito eu falar que, tudo bem, precisamos ser compassivos com nossos pacientes, mas como? Como? E o cuidado paliativo está aí para isso. A gente precisa entender que as histórias de vida, elas são múltiplas, elas são multifatoriais, elas são muito complexas. A história de vida de um paciente não se resume à identificação, queixa principal, história da moléstia atual, interrogatório de diversos aparelhos e assim por diante. A história de vida do paciente é muito mais complexa que isso, porque isso deve ser trabalhado nas nossas mentes, ativando gatilhos emocionais, nos transportando à história desse paciente e através de um conceito que é basicamente humano, que só humanos têm essa capacidade, que está relacionado ao conceito de teoria da mente, que é entender o estado mental da pessoa que está próxima da gente. Por entender o estado mental, através da empatia, eu posso
sentir aquilo que aquela pessoa está apresentando. Mas sentir aquilo que a pessoa está apresentando não basta apenas, eu preciso agir. E a compaixão vem através desse sentido. O Steven Trzeciak, ele coloca que a compaixão é ação. Não basta apenas eu ter empatia, mas eu preciso ter ação através dessa empatia, porque a empatia dói e a compaixão cura. Então precisamos desenvolver compaixão nos nossos atendimentos. E como é que eu proponho que isso venha acontecer de antemão? Eu proponho que a gente volte para as histórias de vida dos nossos pacientes. A gente volte para toda aquela situação complexa de uma vida inteira. Eu sou geriatra, então posso falar isso de uma forma muito tranquila. As pessoas envelhecem como elas vivem. As pessoas morrem como elas vivem. E para oferecer o melhor cuidado no processo de morte, eu preciso saber como essa pessoa viveu. E só assim eu posso dar um bom cuidado. Só assim eu posso fazer uma medicina sóbria, onde eu entendo que fazer mais não significa fazer... fazer mais não quer dizer fazer melhor. Onde eu posso fazer uma medicina respeitosa, onde eu entendo que valores, expectativas e desejos de pessoas são diferentes e invioláveis. Eu só consigo entender que é respeitoso, eu consigo entender a história de vida desse paciente, eu só consigo entender e dar o cuidado adequado para todos se eu individualizá-los de uma forma justa. Então, dessa forma, eu só atinjo os conceitos de slow medicine e de uma medicina bem feita se eu entender que cada paciente é individual e de uma forma muito honesta, de uma forma muito justa. Me preocupar em querer saber quem foi aquela pessoa, antes de tudo. Voltando para o caso do Sr. Oscar, que Ana falou tão bem na apresentação dela, eu considero que aquelas pessoas que cuidaram de seu Oscar, elas não levaram o seu Oscar para a UTI através de uma falta de empatia, através de sacanagem, muitas vezes. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente sai de casa para trabalhar no hospital todo dia, às 7 da manhã, sai às 7 da noite, dá plantão e tudo mais, para fazer isso com os nossos pacientes. Mas é pelo simples fato, muitas vezes, de não pensar em quem é aquela pessoa que está na minha frente. A gente pode pensar assim, poxa, mas a gente não tem como parar para ouvir tudo aquilo que a pessoa precisa falar. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora. Vocês já tentaram falar sobre vocês por mais de 5 minutos? Falem de vocês por mais de 5 minutos. É muito difícil falar de mim mesmo por mais de 5 minutos, a não ser que eu seja uma pessoa muito narcisista. Quando eu começo a falar mais de 5 minutos é porque eu estou arborizando muita coisa. Eu estou indo para outros assuntos. Mas falar de mim mesmo, ou falar aquilo que eu preciso falar para o meu professor, ou para o meu médico, ou para o meu profissional de saúde que está próximo de mim, muitas vezes não leva mais do que 3 minutos. E a gente tem 3 minutos para dar para os nossos pacientes. A gente com certeza tem mais do que 11 segundos. E através disso a gente pode entender e atender os nossos pacientes de uma forma muito mais humana, muito mais digna e muito mais slow. Que não significa demorar, mas que significa não ter pressa. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu estou às ordens para poder falar com vocês e conversar um pouquinho sobre o que é tudo isso. Daniel, muito obrigado pela tua excelente apresentação. Eu vou te confessar que apresentações baseadas em imagens, para mim, elas fazem um enorme sentido, assim, porque a imagem tem um poder de convencimento e eu acho que você conseguiu ser muito feliz na expressão da questão, do núcleo que você colocou na tua aula, que foi o sofrimento humano. Eu acho que é o sofrimento humano a questão maior que a gente está enfrentando hoje nessa pandemia. Eu tenho sempre falado de uma questão que é importante. Você acabou de falar que a gente atingiu 55 mil mortos. Nos Estados Unidos eu não sei nem quantos são. Mas eu queria apontar que também 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas ficaram doentes. E essa doença significa sofrimento, dor, febre,
medo de morrer, medo de não ter recurso para ser atendido. Então, além de cada um desses 55 mil mortos, a gente teve mais de 1 milhão de pessoas que ficaram doentes. E ficar doente é uma experiência de sofrimento. É uma experiência que tem que ser valorizada. Não dá para valorizar somente o óbito, mas a doença. Então, você foi muito feliz em colocar o sofrimento como a matriz da tua apresentação e mostrando que a perspectiva do cuidado paliativo em muitas situações pode ser a resposta mais adequada e coerente. Eu vou te pedir desculpa porque a gente está com o tempo bastante adiantado, então se houver alguma pergunta, alguma questão que queira ser dirigida ao Dr. Daniel, por favor, vocês podem enviar através das questões e respostas, que o Daniel vai responder para vocês depois. E a gente vai passar para a parte final do nosso... Só uma coisinha, Zé? Por favor. Eu queria agradecer ao Movimento Slow Medicine, agradecer a você, agradecer a Ana por toda a forma como vocês me receberam no movimento. Esse movimento é múltiplo, esse movimento é muito bonito, é um prazer enorme fazer parte disso com vocês. Então, parabéns pela iniciativa e, enfim, obrigado, só posso agradecer. Daniel, na verdade, você sabe que a gente é muito orgulhoso e feliz de ter você entre a gente. Na verdade, a gente precisa cada vez mais de mais braços para nos ajudar a construir esse movimento, e você pode acreditar que você é um desses braços que está nos ajudando, uma dessas mãos e desses braços.